Olá, queridos alunos do sexto ano. Hoje nós estamos aqui novamente para dar continuidade aí ao assunto da sequência didática número 4, que trata da nutrição e da integração entre os sistemas respiratório, digestório e cardiovascular. Nos nossos dois últimos encontros, nós falamos inicialmente, sobre o sistema digestório, que a função do sistema digestório é transformar os alimentos em nutrientes que o nosso corpo consegue usar. Então, nós vimos que de tudo aquilo que nós comemos, o nosso corpo faz o quê? Transforma aquele alimento em proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, libera água. Então, nós vimos que essa é a missão, uma das missões do sistema digestório. Depois que ele faz essa transformação, que promove a transformação do alimento, o sistema digestório ainda realiza a absorção desses nutrientes. Então, essa daí é a missão do sistema digestório. Nós vimos que o sistema respiratório, ele tem a função de absorver do ar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Esse oxigênio vai atuar juntamente com os nutrientes que foram absorvidos durante o processo digestório para que as nossas células tenham a energia necessária para se manterem vivas, para realizarem aquelas funções que mantêm vivo o nosso organismo. Então, nós já vimos que o sistema digestório e o respiratório, eles atuam de uma forma integrada para que consigam nutrir o nosso corpo, certo? Então, agora a gente vai ver qual é o papel do sistema cardiovascular em toda essa história. O sistema cardiovascular tem uma participação ativa nisso aí, nós vamos ver qual é. Ok? Vamos lá. Então, nós vimos que os nutrientes da digestão e o gás oxigênio da respiração, eles são essenciais para que todas as células do corpo obtenham energia. Lembra, por quê? Porque os nutrientes vão reagir lá com o oxigênio para liberar energia no processo que a gente chamou de respiração celular, Mas como é que tudo isso vai ser distribuído pelas células? De quem é a missão, de distribuir os nutrientes e o gás oxigênio para as células? Olha só, isso é uma super missão para o sistema cardiovascular. Então, a missão do sistema cardiovascular é fazer a distribuição desses nutrientes, tá? E aí, aqui a gente tem mais ou menos um esboço, de como que esse sistema aí ele está dividido, tá certo? Então, o sistema cardiovascular tem a função de distribuir gases da respiração e nutrientes para todas as células do corpo. E ele é formado pelo coração, e pelos vasos sanguíneos, que aqui estão representados em azul e vermelho, tá? Então, não só o coração é importante, mas os vasos sanguíneos também participam desse processo. Bom, mas qual que é a função do coração? A aluna espertinha ali já me respondeu, a função do coração é bombear o sangue. Então, o sangue vai ser bombeado pelo corpo todo por meio do coração, tá? Então, o coração tem essa função aí de bombear o sangue. E aí, olha lá, o coração, então, ele é formado por um órgão muscular. E isso confere, por um tecido muscular, desculpa. E isso confere para esse órgão, tá certo? A capacidade de contrair e relaxar. Então, é através dessa capacidade de contrair e relaxar que o coração vai conseguir bombear o sangue. Então, aqui eu tenho uma ilustração, tá, do coração. E a gente vê que o nosso coração é formado por 3 cavidades. Desculpa, nosso coração é formado por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E o nosso coração ele é dividido, em lado direito e lado esquerdo. Então, do lado direito, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito.
E do lado esquerdo, nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ok? Então, novamente, só porque eu me desconcentrei aqui e falei uma coisa errada, então vou corrigir, tá certo? Nosso coração é formado por 4 cavidades. Opa! Por 4 cavidades, tá? 2 átrios e 2 ventrículos, ok? Muito bem. Ai, ai, ai. Tá? Bom, exatamente. Então, olha só. Quando o coração contrai, quer dizer, quando ele se contrai, quando esse tecido muscular é contraído, tá? Esse sangue que está dentro do coração, ele vai ser expulso do coração, por esse movimento de contração, tá certo? E aí esse sangue vai ser direcionado para todas as partes do corpo, para os pulmões, tá? Para ser oxigenado. E quem é que vai levar esse sangue para lá, né? Quem que vai levar esse sangue para lá? Quem vai levar esse sangue para lá, ó, são os vasos sanguíneos, tá bom? E aí, quando o coração, né, contraiu, o sangue que estava dentro dele saiu, né? Foi recebido aí pelos vasos sanguíneos e levado para todo o corpo. E quando o coração relaxa, aí entra sangue dentro do coração. Então, novamente, ele se contrai, expulsa o sangue. Quando ele relaxa, o sangue entra lá dentro. Então, os batimentos sanguíneos nada mais são do que isso, né? Esse movimento de contrair e relaxar, que é realizado aí pelo coração, tá certo? Então, quando o coração contrai, bombeia sangue para todas as partes do corpo. E quando o coração relaxa, ele se enche de sangue, tá? É assim que vai ocorrer, então, os batimentos do coração, assim que ele consegue bombear o sangue, ok? Muito bem. Mas qual que é a função dos vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos têm uma função nisso aí, né? Então, eles que vão, né, terminar esse serviço de levar os nutrientes para todas as partes do corpo, ok? E quais são esses vasos sanguíneos, né? A gente costuma muito falar das veias, mas tem outros tipos de vasos. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver que os vasos sanguíneos eles são divididos em artérias, veias e capilares. Apesar de serem estruturas parecidas, né, são estruturas diferentes, tá? E nós vamos entender por que elas são diferentes. Então, aqui eu estou mostrando, né, um coração, e esses vasos que levam o sangue que está saindo do coração, né, são as artérias. Os que levam o sangue que está indo para o coração, chegando ao coração, são as veias. E os capilares são aqueles vasos que levam sangue para os tecidos. Vamos detalhar um pouquinho mais. Então, olha só. As artérias conduzem o sangue do coração para o corpo. Então, vai funcionar. O sangue sai do coração para todo o corpo. Então, essa é a função das artérias. As artérias são vasos que têm uma parede bem espessa, tá certo? E elas têm uma capacidade bem grande de expandir essa parede. Então, essa parede estava, né, fechadinha, ela consegue expandir essa parede, porque muitas vezes o sangue está chegando ali com muita pressão, então para receber esse sangue ela tem que expandir, depois ela, né, pode voltar ao tamanho normal, tá certo? E as artérias, elas vão se ramificando ao longo do corpo e vão formando vasinhos cada vez menores, que são chamados capilares. Capilares porque são tão ou mais finos do que fios de cabelo, tá certo? E aí eu coloquei aqui para vocês observarem, tá? Um exame que é feito para visualizar as artérias, chama-se arteriograma, tá certo?
E aqui a gente tem um exemplo de um arteriograma de uma mão, tá? Uma mão de uma pessoa. Então, esses vasos que vocês estão vendo aí, ó, em pretinho, tá? Bem escuro, são artérias, tá certo? Eu achei uma forma de exemplificar para vocês, né? Como essas artérias estão lá no nosso corpo, tá certo? Desse jeitinho aqui, ó, tá certo? E elas vão chegar em todos os cantinhos, tá? Bom, então, como eu disse, elas vão se ramificando e dando origem a capilares. Capilares são vasos sanguíneos bem finos, que têm as paredes formadas por uma única camadinha de célula. Ó, e lá dentro, ó, tá passando sangue, tá? Não se preocupe com esses nomes, tá certo? Eu só coloquei aqui para exemplificar que são vasos muito finos, ok? E que se formam a partir das artérias. E eles são responsáveis por levar oxigênio e nutrientes para todas as células do nosso corpo. São eles que chegam lá nas células, tá? São os capilares. E eles também recolhem o gás carbônico e os resíduos que as células produziram. Então, os capilares é que entram em contato direto aí com as células. O sangue sai do coração por meio das artérias, as artérias se tornam fininhas, capilares, os capilares chegam lá na célulazinha e liberam lá o nutriente, o gás oxigênio. E recolhem o gás carbônico que se formou e outros resíduos celulares que nós vamos ver mais adiante aí no sexto ano. Tá? Então, uma vez que os capilares fizeram isso aí, eles vão se juntar, ó, eles se unem para formar o que nós chamamos de veias. Tá? Então, as veias são formadas pela união de capilares. E aí eu coloquei aqui essa imagem para a gente observar, né, que novamente é uma mão, ó, e esses pontinhos bem pequenininhos que a gente vê aqui, ó, né, nas extremidades, principalmente, ó, são os capilares, tá? Então, aqui a gente tem como seria a estrutura de um capilar, ok? Bom, eu achei interessante colocar essa imagem aqui ao lado. Às vezes algumas pessoas têm um pouco de nervoso, né, de olhar o olho, me desculpem. Mas eu coloquei essa imagem aqui porque dá para a gente observar perfeitamente como os capilares se apresentam no nosso corpo, olha. Então, esses vasinhos bem fininhos que a gente consegue ver aqui no olho dessa pessoa são os capilares sanguíneos. Então, como vocês podem ver, eles são até mais finos, ó, do que os fiozinhos de cabelo aqui dos cílios e da sobrancelha, tá? Dos cílios, né? Então, são, ó, bem fininhos, tá vendo? Bem fininhos. Então, esses aí são exemplos de capilares do nosso corpo, ok? Bom, professora, e as veias? Muito bem. As veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue de todas as partes do corpo de volta para o coração. Então, sai pela artéria, volta pela veia. São caminhos diferentes, né? Então, quando o sangue saiu do coração, ó, ele saiu por uma artéria. E aí, essa artéria, ela se ramificou, deu origem aos capilares. Esses capilares se uniram e deram origem às veias. Então, o sangue está indo nessa direção, da artéria para a veia. Nesse meio tempo, esse sangue que estava vindo aqui cheio de nutrientes e oxigênio, ele foi perdendo nutrientes e oxigênio, que ele foi deixando lá nas células, e foi ganhando gás carbônico, ó. E aí ele volta lá para o coração, cheinho de gás carbônico, tá? E aí o coração vai direcioná-lo para o pulmão, que vai oxigená-lo. Aí ele volta para o coração e é distribuído para o restante do corpo. Então ele sai do coração por uma artéria, essa artéria se ramifica, depois forma os capilares se unem e dão origem a uma veia por onde o sangue volta para o coração. Então sai por uma artéria, volta por uma veia, tá? Então as veias são vasos sanguíneos responsáveis aí por conduzir o sangue de volta para o coração. E eu coloquei aqui para vocês, né, uma foto que ilustra, né, o braço de uma pessoa mostrando as veias, ó. Então eu escolhi essa foto porque mostra as veias bem ressaltadas e a gente consegue observar claramente, ó. Então, quando a gente vai ao médico, a gente passa mal, né, e precisa tomar alguma medicação
que tem que ser introduzida na nossa circulação sanguínea, eles introduzem por meio de uma veia, ó, tá certo? A enfermeira vai lá e dá, né, na gente, ou coloca o soro ou a medicação na veia, tá certo? E aí, por aqui, ela vai ser distribuída para todo o corpo. Por quê? Porque daqui volta para o coração e do coração sai para uma artéria distribuída para o corpo inteiro, ok? Então, é assim que as veias vão funcionar, conduzindo o sangue de volta para o coração, tá? Então, as veias conduzem o sangue do corpo para o coração. Bom? Muito bem. E essa imagem aqui, né, eu coloquei com o objetivo da gente comparar os vasos sanguíneos. Então, muito bem, ó, já sabemos que as artérias, elas levam sangue do coração para o corpo, né? Elas têm paredes bem espessas, ó, bem grossas, tá? E conseguem se dilatar, essas paredes, né? Aí essas artérias, elas se ramificam, não é verdade? E dão origem, ó, aos capilares, que são vasos bem fininhos que conduzem o sangue lá para os tecidos, né? Levam lá o oxigênio, os nutrientes para o tecido. E esses capilares, eles vão se unir, tá certo? E vão dar origem a uma veia. E as veias, né, são vasos também calibrosos, mas ó, tem a parede menos grossa, ó, menos espessa do que a parede das veias, olha só. Então a veia tem a parede, a artéria tem a parede mais espessa, ó, do que a veia, tá certo? Elas se dilatam um pouquinho menos, tá? E são encarregadas de levar o sangue do corpo para o coração, ok? Bom, então aqui, né, tem um esquema mais ou menos simplificado da circulação sanguínea, né? Então tá mostrando que nós temos dois tipos de circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, tá certo? Nós vamos entrar em maiores detalhes nesses dois tipos de circulação quando a gente estiver tratando o conteúdo do sexto ano, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês observem nessa ilustração é o seguinte, que nós temos como formadores do nosso sistema cardiovascular o coração, que é responsável por bombear o sangue, e os vasos sanguíneos, artérias, capilares e veias, que se encarregam de distribuir, né, esse sangue para todo o nosso corpo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês observem por enquanto aqui nessa ilustração, ok? Bom, mas aí nós chegamos naquele grande ponto. Qual é a relação, então, entre esses três sistemas, respiratório, digestório e cardiovascular? Eles são sistemas que são essenciais para a sobrevivência do nosso organismo. Então, são sistemas que são muito importantes. E eles estão intimamente interligados, eles trabalham em conjunto, né? E aí, os nossos amiguinhos aqui já sabem, ó. Esses sistemas, eles atuam juntos, né? O sistema, olha lá, o sistema digestório, tá? E o sistema respiratório, gente, eu vi aqui agora, tá? É sistema, desculpa, tá errado. Então, ó, os sistemas digestório e respiratório, eles são responsáveis pela nutrição do nosso organismo. Então, esses dois sistemas aí, tá certo? Vão ser responsáveis por nutrir, por fornecer nutrientes para as nossas células. Então, o sistema digestório fez o quê? Transformou os alimentos em nutrientes que nós conseguimos usar e absorver esses nutrientes. O sistema respiratório fez o quê? Absorveu o oxigênio. E o cardiovascular? O cardiovascular fez o quê? Ó, distribuiu os nutrientes obtidos pelo digestório e pelo respiratório. Então, quem levou tudo isso que foi recolhido, que foi processado pelo sistema digestório e respiratório,
foi o sistema cardiovascular que fez chegar lá nas células. E agora as células conseguem usar. Então, são 3 sistemas que atuam em conjunto, tá? Sistema digestório transformou os alimentos em nutrientes e absorveu esses nutrientes. E aí, quem que pegou isso aí para distribuir? Sistema cardiovascular. O sistema respiratório fez o quê? O sistema respiratório pegou o gás oxigênio e aí levou para quem? Para o sistema circulatório, que levou esse oxigênio até a célula. Ok? E aí a célula usou tudo isso, fez respiração celular, produziu gás carbônico. Quem que vai levar esse gás carbônico para ser eliminado? Olha, o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular também atua na eliminação dos resíduos. Quando a gente for ver esse assunto já na matéria do 6º ano, nós vamos ver que o sistema cardiovascular, para eliminar os resíduos, vai atuar juntamente com o sistema excretor, tá? Então, na realidade, existe uma integração entre os sistemas do nosso corpo. É isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês, tá? Coloquei essa frase aqui porque é verdade. Sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês. Muito obrigada. Eu espero ter ajudado e se vocês precisarem, né, tiverem alguma dúvida, precisarem de algum apoio, por favor, tá? Mandem mensagem para mim lá no fórum, que eu vou tentar responder todas, vou tentar fazer o que for possível, tá? Para esclarecer as dúvidas. Até a próxima!